Vou te mostrar como juntar quase 10 mil reais começando com apenas 100 reais por mês. E eu vou fazer isso te mostrando uma simulação de carteira de investimentos com a filosofia que eu levo para os meus investimentos pessoais, que é montar uma carteira diversificada utilizando ações brasileiras e também ativos internacionais. Afinal, nós precisamos ter uma moeda forte como o dólar em uma carteira diversificada. Então, passando aqui para a nossa simulação, eu vou fazer a simulação de um período de janeiro de 2020 até dezembro de 2024, tá? Mais ou menos 5 anos. E como eu falei, são aportes de 100 reais por mês. Então, 100 reais aqui eu coloquei no meu aporte inicial e também o meu aporte mensal de 100 reais e também rebalanceamento de alocações mensalmente. Como a gente quer focar nessa carteira totalmente para crescer o nosso patrimônio, eu vou colocar aqui a opção de reinvestir proventos. Afinal, eu não quero retirar nenhum dividendo dessa carteira durante o período, tá? Bom, aqui a gente tem os ativos. Como é que eu vou montar cada ativo aqui? Eu vou usar como base a carteira pessoal minha, tá? Então, vou colocar ações que eu tenho na minha carteira pessoal, tá? Então, por exemplo, eu tenho Engie. Eu tenho o Engie 3 na minha carteira, eu tenho Itaúsa, tenho Klabin, tenho também ações da Leve 3, e eu vou adicionar aqui mais linhas, né? O ativo 5, eu já vou colocar um ativo americano, tá? Não é uma ação. Nos Estados Unidos eu gosto de investir em ETFs, né? Tem dois ETFs que eu gosto bastante de investir. O QQQ e o VOO, tá? Então vamos explicar cada um desses ativos aqui. Começando pelos do Brasil. A Engie é uma empresa de energia elétrica, uma empresa bem perene, com contratos de longo prazo, então a gente não tem problemas de a empresa quebrar, né? Uma empresa super perene, ela está um patamar hoje, uma empresa mais cara comparada com as outras elétricas, porém é uma empresa muito boa, né? Se a gente quer uma empresa boa, a gente acaba pagando um pouco mais caro de vez em quando. Engie é uma empresa dessas, mas é uma empresa excelente. Itaúsa é a holding do Itaú, não só do Itaú, né? Ela não só tem participação no Itaú, mas algumas outras empresas também, como a Alpargatas, que é a dona da Havaianas, a Dexo, a Deca, né? Que é a Dexo e a Deca, que é praticamente a mesma empresa ali, né? Que é metais, de louça, sanitários, esse tipo de coisa, tá? Enfim, mas a grande participação de Itaúsa é mesmo no Itaú, que é o maior banco da América Latina, né? Então, a gente pode perceber aí a importância dessa empresa e a relevância dessa empresa no mercado. Todo mundo conhece Itaúsa, uma empresa gigantesca. A próxima ação aqui é a Klabin. É uma empresa comoditizada, né? Ela tem uma certa exposição ao dólar, que ela faz o quê? Ela atua no setor de papel e celulose. Então, ela faz papel, embalagem, papelão, esse tipo de coisa. Até saco de café, né? Essas embalagens que a gente tem no mercado. A maioria das embalagens que a gente tem no mercado hoje é da Klabin, tá? Então, uma empresa também perene, empresa centenária, e ela também está muito protegida dos ciclos das commodities, porque ela não faz só a celulose, né? Ela faz o papel, ela tem um negócio também da madeira em si, né? A madeira bruta. Então, quando a celulose está baixa, por exemplo, ela pode focar no papel ou na madeira. Se a celulose está alta, ela foca na celulose. Então ela faz essa manobra, né, para fugir mesmo dessa questão da comoditização, porque as commodities, elas acabam afetando muito ali, não afetando, né, mas ela tem uma variação muito grande conforme o preço da commodity, né. Mas, enfim, Klabin, essa empresa que eu comentei agora. E a última ação brasileira que eu coloquei é a MAHLE Metal Leve, né, uma empresa do setor automobilístico, né? Ela faz peças para automotiva, não só peças para os montadores em si, mas ela tem um percentual muito grande para peças de reposição, né? Mercado daí de usados. Existe a questão que muitas pessoas falam que a Leve vai falir por conta dos carros elétricos, porém, é uma opinião minha, né? Primeiro ponto que eu acho que os carros elétricos não vão dominar assim o mercado a combustão.
E segundo, que ela não faz componentes apenas específicos, né, de carros a combustão. Ela faz componente de freio, componente de, enfim, várias outras coisas que ela estaria totalmente coberta se acontecer uma coisa amanhã e o mundo for tomado por carros elétricos e não surgir mais nenhum carro a combustão, tá? É uma empresa que eu gosto bastante. Eu acho ela bem... um tempo atrás ela estava bem barata, assim, né? Eu coloquei um pouco na minha carteira. Mas é uma empresa que eu gosto muito. E bom, na parte aqui dos ETFs, né, americanos, eu coloquei dois, que são os que eu invisto mesmo, né? Primeiro o QQQ. O QQQ, ele replica o índice Nasdaq, né? Então são empresas de tecnologia, empresas um pouco mais arriscadas, né? A gente pode ter uma bolha aqui, outra ali, como a gente já teve no passado. Porém, são empresas gigantescas, né? A gente tem a Apple, a gente tem a Microsoft, enfim, são empresas gigantes, tá? É um ETF que eu gosto bastante também. E para finalizar, a gente tem o VOO, que esse ETF ele replica o S&P 500, né? Ou seja, as 500 maiores empresas do mundo, né? Não preciso nem explicar muito bem por que esse ETF é bom, né? Basicamente as 500 maiores empresas do mundo. Então lá a gente tem empresas centenárias com muita história, empresas ótimas, tá? Bom, aqui para continuar a nossa simulação, eu vou colocar então aqui o percentual de cada ativo. Vamos lá colocar então. Então eu vou colocar 20 em cada ETF aqui, vou colocar meio aleatório aqui para a gente ver. Aqui já estou vendo que vai faltar um pouco, então ó. 80, né? Então vamos colocar aqui 25 e 25 e eu vou colocar 15 em Itaúsa e em Engie também. Então aqui eu setei, né, uma proporção, 15% em Engie e Itaúsa, 10% em Klabin e Leve, e a maior parte, né, quase 50% do patrimônio em QQQ e VO, tá? Bom, essa carteira 1. Na carteira 2, eu vou fazer diferente. Vou colocar, por exemplo, 20 em tudo. Será que dá? Vamos fazer, tô chutando aqui. Não deu. Então vai dar 15. Vai dar 25 aqui, tá? Bom, vamos fazer então, a gente tem essas duas carteiras, né? As carteiras são iguais, o que muda são só os percentuais, tá? Vamos lá então, analisar. Bom, vamos lá ver, ó. Então aqui só o resumo, né? Carteira 1, que é o que a gente tem o maior percentual em ações americanas, tá? Então na carteira 1 a gente investiu, saiu do nosso bolso R$6.100 nesses anos. Isso lembrando, né? R$100 por mês. O valor acumulado então, 9.317, né? Então esses 3.000 e pouquinho foi de juros que a gente recebeu. Total em proventos aqui eu recebi R$79. Volatilidade anual 52%, né? Que é o quanto mais subiu em um ano só. Drawdown máximo, que é quanto a gente mais perdeu, né? Então menos 8,45. Esse quanto mais perdeu é considerando 1.0, quanto perdi 8,45 até ele voltar a subir de volta. Esse foi o máximo. E aqui o rendimento acumulado 52% em apenas 5 anos, tá? É bem interessante. E a carteira 2, né? A gente tem um valor acumulado de 9.130, total em proventos de R$95, volatilidade anual 51%, drawdown máximo 7,64, né? A gente percebe que o drawdown foi menor, mas também a volatilidade anual foi menor, e o rendimento acumulado de 49%, um pouquinho menos do que os 52 da carteira 1, né? Quando a gente olha aqui, ó, a gente percebe que até esse ponto aqui, a gente estava numa linha bem linear, né? Depois que a gente começou a ter algumas quedas, mas também
bem pouco significativo, né? Se a gente considerar que a gente saiu, né, esse ponto aqui de 2020, a gente teve a pandemia, né? Então a gente foi aportando aqui no momento de queda, né? Então a gente teve uma rentabilidade bem interessante. Quando a gente olha aqui o rendimento anual, aqui é bem interessante, porque a gente pode ver que aqui em 2022 as duas carteiras caíram, né? As duas carteiras tiveram uma queda. Por que eu acho interessante? Porque a gente estava investindo R$100 por mês, né? É claro que talvez de 2020 para 2022 a pessoa ele conseguiu um salário maior, enfim, algo aconteceu na carreira dela e ela podia ter identificado aqui que era uma oportunidade, né, para você aproveitar que este ano em específico estava em queda, né? Então talvez ela poderia ter aportado um valor a mais do que ela usualmente estava aportando, né? Enfim, essa aqui é a simulação. Eu vou só terminar aqui colocando alguns índices, né, como inflação, CDI e o Ibovespa. Vamos clicar em analisar novamente. E olha só que interessante. Nossa carteira, ela venceu de tudo. Ela venceu do Ibov, que inclusive foi o menor aqui, né, o que ficou em último. O IPCA ficou em cima do Ibovespa, isso é até um pouco assustador, né? A gente pensar que o Ibovespa teve uma rentabilidade menor do que a inflação, bem preocupante. O CDI um pouco acima e as nossas carteiras ali lá em cima, tá? Essa aqui, o IPCA é engraçado que ele está sempre acima, né? Então a gente não tem a queda igual a gente tem nas nossas carteiras. É até meio óbvio, né, que o IPCA não vai abaixar no ano inteiro, né? Então, ele pode abaixar em períodos curtos, né, meses ali, mas em um ano inteiro é praticamente impossível, tá? Essa foi a simulação de hoje. Se você quer alguma outra simulação parecida com essa, deixe nos comentários e também deixe seu like se você curtiu esse vídeo. Até uma próxima.